deles lá. Da família do meu pai, sim. Meu pai era filho de Botucudo. Botucudo. A família do vô Jusino era de que cidade, vó? Era aqui do sul. Aqui do lado dele, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui era os Botucudos dessa região aqui. Agora não sei exatamente onde, não sei. O papai ficava pra cá, pra lá, que ele parou lá em Siqueira-Campos. Naturalmente foi lá que a família dele daí resolveram ficar morando lá, gostaram. Depois conhecemos a minha avó. Então, quando o vô Jusino parou em Siqueira Campos, já era uma cidade relativamente grande. O êxodo dos povos guaranis, que habitavam principalmente na costa sul e leste, é um dos exemplos mais extraordinários da resistência indígena, que se expressou na fuga para o interior do continente, logo após 1500. Esse povo iniciou então um espantoso movimento migratório, talvez o maior dos que aconteceram. O extermínio era organizado. As formas de exploração e escravidão durante o período colonial operavam por meio das bandeiras. Bandeirantes e políticas anti-indigenistas. 3 de agosto de 1492. Começa o genocídio nas Américas. Entretanto, os índios eram tão diferentes dos europeus que, na Europa, os teólogos discutiam, inclusive, se eles tinham ou não alma. O pano de fundo do debate era, na verdade, se os índios deviam ou não ser tratados como seres humanos. A discussão, que começou voltada para as populações do Caribe, estendeu-se depois por todo o continente americano. Mortalidade infantil, sofrimentos de mulheres e homens, repercutia fatalmente nas crianças, que nasciam raquíticas, muitas com dificuldade para sobreviver. Números estimados de mortos pelos conquistadores. Caribe, 1492, de 4 milhões, morreram 4 milhões de indígenas. México, 1500, de 25 milhões, morreram 23 milhões de indígenas. Andes, 1532, de 15 milhões de indígenas, morreram 14 milhões. Brasil, 1500, de 5 milhões de indígenas, morreram 4 milhões. Estados Unidos, 1607, de 18 milhões, morreram 16 milhões. No total, a média, chegamos aqui ao maior genocídio da história da humanidade. 70 milhões de indígenas mortos no atual território das Américas desde 1500. Você sabia que o etnocídio é uma forma de racismo? Brasil, o genocídio ainda não acabou. As sociedades indígenas encontradas por Cabral eram complexas, marcadas pela diversidade de povos e idiomas. Conhece as aldeias de repartição? É uma espécie de escravidão disfarçada. 22 de abril de 1500. Expedição chega ao litoral do Brasil. Cabral. Começa o genocídio. Paraíso vira inferno. Os índios eram tão diferentes dos europeus que, na Europa, os teólogos discutiam inclusive se eles tinham ou não alma. O pano de fundo do debate era, na verdade, se os índios deviam ou não ser tratados como humanos.
como o próprio almirante escreveu aos reis. Tinha conseguido a obediência de todos os povos em nome de suas altezas, e dele, como seu vice-rei, a cada rei ou cacique era obrigado a pagar tributo na terra que possuía. Sobre as doenças e epidemias, a pouca resistência que os nativos tinham para enfrentar os trabalhos forçados, a fome e os maus tratos faziam com que todos eles sucumbissem a várias doenças. O número de mortos pelos conquistadores nas Américas. Abiaiala. Pindorama. Cristóvão Colombo, marinheiro italiano, natural de Gênova, navegador experiente com muito estudo. Dirigiu-se aos reis da Espanha e lhes ofereceu a possibilidade de abrir uma nova rota pelo oeste, atravessando o mar Atlântico. Eis que erra o caminho e acaba caindo América Central, 1492. Enquanto isso, no território que hoje conhecemos como Américas, que a Europa batizava de Novo Mundo, milhões de habitantes viviam, fazia milênios, repartidos em inúmeros povos com realidades sociais diversificadas, indo de populações nômades e agrícolas a grandes reinados, que nunca tinham estabelecido contato com o Oriente nem com a Europa, e vice-versa. Pois é, você me vê como a cara da riqueza, né? Olha só, dá pra parar de me ver, me encarar de um modo abstrato e universal? Eu não sei se você sabe. Não, você não sabe. Não sabe nada da minha história, né? Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou neta de indígena. Eu sou neta daqueles que não conseguiram matar. Desde 1500, nas Américas, foram 70 milhões de indígenas escravizados, mortos por inanição, mulheres grávidas com as suas barrigas cortadas e seus fetos arrancados, seus bebês arrancados e mutilados ao vivo. Suicídio em massa. Por que se fala pouco da escravidão indígena desde 1500? Talvez porque não tenha sobrado muito, não é mesmo? Então, esse é o meu lugar de enunciação. Eu não conheci meus avós. Eu não conheci meus avós europeus. Especificamente, eu não conheci. Como eu falei, o meu avô era indígena. Virou católico. A minha avó virou católica. A irmã da minha avó casou com um padre. Pois é. Minha mãe casou com um português. Filho de português. Imigrante. Esse que foi filho de um cara que abandonou a família quando meu pai tinha 10 anos. Pode ser que tenha tido outra família, a gente está investigando. E o meu avô polonês? Meu avô polonês que casou com a minha avó indígena, católica. Pois é, esse aí também. Minha avó não aguentou. Quando estava com 3 filhos pequenos, ela botou ele para correr. Vários problemas. Enfim, não conheci, não convivi. Se eu vi 5 vezes na minha vida, foi muito. Pois é. Você acha que eu sou a cara da riqueza? Então, pensa.
Deixa eu te contar uma coisa. Para de me tratar como um universal abstrato. Eu não sou um universal abstrato. Eu vou parar por aqui. Tem muita coisa que você não sabe de mim. Tem muita coisa que você não aprendeu na escola. Tem muita coisa que você não sabe nem de você. Tá bom? Um grande beijo no seu coração e tudo de bom pra nós.